Então, olá, vamos mexer com geometria plana, então. Vamos falar de ângulos. O que são ângulos? O que é um ângulo, né? Um ângulo é formado por duas semirretas ou segmentos de reta, ou também posso dizer que é formado por dois planos, legal? As duas semirretas, o segmento de retas, elas são coplanares, mas elas são colineares, legal? Não são colineares, não estão na mesma linha, mas estão no mesmo plano, eu posso dizer, legal? Então, muito bem, como é que eu posso representar um ângulo? No nosso caso aqui, quando eu coloquei os pontos aqui, ó, A, O e B, eu posso simplesmente ângulo O, posso falar isso aqui. Mas bem sinceramente, na prova não vai aparecer dessa forma não. Porque se eu tivesse mais uma reta, por exemplo, aqui, eu não conseguiria definir qual que é o ângulo. Aqui só tem o ângulo, né, O, então dá facilmente para descobrir. Mas se eu porventura tivesse uma situação, por exemplo, desse tipo, vamos supor que eu tenho aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C, falar ponto O, eu não sei se é o AOB, se é o BOC, se é o COB, não sei, se é o AOC, não sei, legal? Então, por conta disso, via de regra, não é desta forma que vocês vão ver na prova de vocês aí, seja qual prova que você for prestar. Provavelmente o que vocês vão ver vai ser exatamente o seguinte, vocês vão ver ela com essa formação aqui, ó, ou com esta cara, assim, ó, A, OB, então veja, tem um chapéuzinho, ó, onde é o ângulo, ou será visto como, por exemplo, BOA, por exemplo, desta forma. Estas duas maneiras são muito possíveis de se ver numa prova, mas provavelmente o que vai aparecer para vocês, na verdade, vai ser uma destas duas mesmo, ó, BOA. Legal? Com certeza absoluta, duas maneiras deste jeito aí. Então vamos lá. As medidas de ângulos, elas podem ser medidas em graus, em radianos ou em grados. O grados é mais curiosidade apenas, tá? Essa medida aí, uma medida francesa, né? Usava-se antes pelo exército, o exército brasileiro foi treinado por franceses, mas hoje em dia não mais. Legal? Nem sei se no exército usa essa medida, eu acredito que não. Então aqui, ó, em graus. Qual que é a ideia de graus? Nós pegamos, na verdade, a ideia de graus, nós herdamos dos babilônicos. A medida nós, né, temos uma medida numérica que é decimal, legal? Tem 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, legal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos. Então é decimal. Os babilônicos usavam dois símbolos, na verdade, e formavam 60 números com esses dois símbolos. É sexagesimal, é o nome, legal, da medida aí. E aí a história é o seguinte, então eles olhavam para o espaço e eles tinham a ideia de que a Terra era o centro do universo, legal? E todos os planetas estavam em volta dele. Esse movimento de planetário, ele é elíptico, mas eles acreditavam que era um circular. E olhavam para o espaço e percebiam que assim era um ano solar, né? O ano solar de 360 dias, e percebia-se que em 360 dias ele dava uma volta completa, aí que era o ano solar. Então por isso que 360 dá uma volta completa, legal? É pegar uma circunferência ou um círculo e dividir em 360 partes. Se fizer isto, isso aqui é definido como um grau, legal? Aqui não vai ficar exatamente o que é um grau, mas faz de conta que eu peguei isso aqui e dividi em 360 partes, então aqui definiu-se como um grau, legal? Me lembro da faculdade que tinha lá, dividia-se uma pizza em 20 pessoas e cada um comia lá 1/20 da pizza. Aqui vai comer 360, legal? Opa, aqui não tem esse símbolo, é dessa forma. E é por isso que o comprimento aí de uma volta completa é igual a 360 graus, legal? Vem dos babilônicos aí da base 60, legal? Por isso que está vinculado 360 aí, que é o sexagesimal, legal? No outro vídeo eu falei errado, estava com hexagesimal na cabeça, por causa do hexadedro, mas já foi. Então, sexagesimal, legal? Cuidado aí, 60 símbolos. Como que é a definição para radianos? Radianos é o seguinte, ó. Se eu pegar a medida do raio, que eu estou chamando aqui de R,
Então a medida do raio, que eu estou chamando de R, e eu vou lá e coloco ela no comprimento aqui da circunferência, ó. Vamos supor que aqui também tem o mesmo R, esse tamanho que está aqui, faz de conta, é um pouquinho menor, né? Faz de conta que é o mesmo tamanho que está aqui. Se eu fizer isto, ó, esta medida formada, aqui também é o raio, é exatamente um radiano, legal? Então quando o tamanho do arco é exatamente igual ao tamanho do arco, eu tenho a medida em radianos. E o grados, a ideia de grados, ela veio pelo fato da circunferência terrestre. A medida tem a ver, né, com a Terra não é uma esfera, é uma elipse, mas tem que ver com esse grau aqui, legal? Só para curiosidade, mais ou menos uns 100 quilômetros, se eu fizer uns 100 quilômetros aqui na costa terrestre, mais ou menos, né? Mais ou menos uns 100 quilômetros representa aí 1 grado, que pode aparecer GOM ou pode aparecer assim, ó, GR, legal? Que é a medida em grado. O radianos é um rad e o graus é uma bolinha, legal? Que na verdade aqui é o seguinte, a medida que é mais ou menos um 100 dá esse 1 grado, a história é o seguinte, aqui como a gente pegou com comprimento de circunferência e dividiu por 360, aqui na verdade pega o comprimento e divide por 400, legal? Isso aqui definiu-se como um GOM ou 1 grado, legal? Exatamente esta ideia aqui. Então é isso que nós temos aí para medidas de ângulos. Então aqui a gente tem o que? Submúltiplos do grau, né? Então 1 grau é exatamente igual a 60 minutos. Cuidado, aqui é 60 minutos de grau. Então não vai falar assim, ó. Ah, então 1 hora é 1 grau. Não, ó, cabeça de Colomba Pascal. Não é, legal? Porque 1 grau é 60 minutos de ângulos, legal? E 1 minuto é igual a 60 segundos, assim como em horas, mas aqui a gente está pensando em medidas de grau, né? Submúltiplos do grau. Uma maneira de relacionar o raio, o ângulo e o arco é exatamente o seguinte, ó. Sempre será válido, tá? O arco, ele é exatamente igual ao raio vezes o ângulo. Qual que é o cuidado que nós temos que ter aqui? Obrigatoriamente, o ângulo tem que estar em radianos, legal? Então, para a gente aplicar essa fórmula, radianos. Então, o ângulo obrigatoriamente ele deve estar em quê? Na medida radianos, legal? Então, só esse é o único cuidado mais importante aí para se verificar. E nas provas habituais, o que mais você vai ter que saber sobre relação aí é do π igual a 180 graus. Mas vamos pensar com carinho nas 3 medidas, mas essa aqui é que mais você tem que saber, tem que ficar mais claro aí em sua mente. Vamos pensar as 3 aí só para fechar. Então a relação das 3 medidas é a seguinte, ó. A medida em graus é o x, o y é a medida em radianos e o z é a medida em grados. Em relação a essa, ó, a medida em graus está para 180, a medida em radianos está para π radianos. E a medida em grados está para 200 grados aqui, legal? Mas o que mais acontece, quem tem que na verdade acabar guardando, é estas duas relações, né? Que o 180 está para π radianos, legal? Essa é a relação aí mais direta para nós, legal? Gente, forte abraço para vocês, foi uma honra aí, tudo de bom, valeu, falhou!